Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente Julião, segundo secretário Siqueira, nobres pares, colaboradores dessa casa, munícipes presentes, imprensa, falada, escrita, internautas, povo santo de Deus a quem servimos, muito boa noite a todos. Não posso me furtar nesse instante a prestar alguns esclarecimentos diante das colocações que aqui foram feitas por meus pares. Primeiramente, quero aqui esclarecer alguns fatores. Todas essas questões do cumprimento da lei, no que diz respeito ao idoso, pessoas que têm o direito adquirido de entrar por qualquer uma das portas do ônibus, como é previsto em lei, essas questões e tantas outras, já foi solicitado o cumprimento de todas elas. E tudo isso, e todas as melhorias que tantas vezes nessa casa nós falamos, já está previsto na implantação dessa nova leitura do transporte urbano do município de Cravinhos. O plano diretor trata de uma série de fatores, mas existe um estudo que está sendo feito pelo SENAC, pelo SESC, se não me engano, SENAC, perfeito, pelo SENAC, que é justamente nesse plano da mobilidade urbana, fazer uma atualização, como diversas vezes tratamos em proposituras aqui, inclusive. Participei do primeiro dia, inclusive, da implantação desse trabalho, dos estudos iniciais. E a grande questão é que nós já temos um crescimento do município, bairros que já estão crescendo e bairros que já estão sendo apresentados projetos de loteamento futuros, e temos que ter uma previsão para essa expansão do município. E o devido atendimento, porque nós não podemos mais conceber a nossa população, que mora no Jardim Aliança, por exemplo, descer próximo ali, em uma parte do Jardim Santana, e ter que ir até a sua residência a pé. Tantas vezes durante a noite, logo nos primeiros períodos da manhã, debaixo das intempéries, a nossa população está padecendo por isso. Não pela questão da administração pública, que cumpriu a risco a integralidade do seu contrato, mas porque a empresa não estava prevista essa expansão. E o município, a administração pública, vem tratando disso já há tempos, não é de agora. Só que a empresa concessionária deveria ter apresentado um manifesto de interesse na renovação e as adequações temporais e contratuais. Não houve da parte dela. E a administração pública fez contato. E, mediante o não interesse por parte da empresa, iniciou-se essa negociação, tentando fazer com que houvesse o entendimento de que, economicamente, todos os setores da nossa sociedade estão padecendo por essas questões da pandemia do Covid-19. E mesmo com isso, com tantos esforços coletivos, queda de receita em todos os setores, não houve por parte da empresa essa análise também. Eles quiseram cobrir o déficit de arrecadação com aumento no valor das passagens. Por isso não foi aceito, em hipótese alguma. Recordando que o maior patrimônio que nós temos em nosso município não são as empresas, não são os recursos financeiros, mas a nossa população. A eles é quem servimos. Então, este projeto em comento, que nós estamos tratando sobre o transporte, fazer com que o município agora, durante esse período, esse lapso temporal, o mais curto possível, mais de 30 até 60 dias, seja assumido pela administração pública para que os ônibus façam esse transporte, são por duas razões. Primeiro, a nossa população não pode ficar sem o transporte público. E segundo, nós já temos o equipamento necessário. Nós, durante esse período de pandemia, quando foram suspensos, uma vez que foi suspenso o ônibus estudante que levar todos os estudantes para Ribeirão Preto, durante esse período, o combustível não foi utilizado. Automaticamente, nós temos condição operacional para fazer isso. Existe toda uma previsão, uma série de fatores. Sim, eu concordo, mas existe uma questão de necessidade do atendimento para o transporte urbano. Nós temos os ônibus que iriam ser utilizados para os estudantes, estão parados. Esses ônibus vão fazer esse transporte. Os recursos são os recursos previstos para esse atendimento, que será de forma necessária para cobrir e suportar o combustível e o que for necessário, pela dotação que está sendo apresentada. De acordo com esse próprio índice, seja da pandemia, os recursos que forem, mas o atendimento é prioritário. Isso nós não podemos deixar de fazer. E mais um fator. Como foi citado, as questões, embora estejamos no ano político, isso que está sendo apresentado não é uma questão de politicagem, angariar votos, muito ao contrário.
mas sim a responsabilidade política que nos cabe. Olhar realmente a necessidade do povo, principalmente aqueles que mais necessitam. Aqueles que fazem uso do transporte coletivo são aqueles que não detêm um carro, não têm um veículo próprio para isso. São os que mais necessitam e têm que ter, no mínimo, suprido essa condição básica de deslocamento. Então, essa questão não se trata de interesses, mas de responsabilidade, muito além da política, mas moral, ética e social, para com cada munícipe que necessita desse transporte, desse trabalho e desse atendimento. E não cessam os esforços da administração pública, não somente nessa questão do transporte, em fazer tudo com transparência, de forma idônea, assumindo para si a responsabilidade que lhe cabe, mas fazendo pela população o que ela merece, trazendo sempre, nesse chamamento, a empresa que for iniciar esse trabalho com limite de preço, o valor atual, para que não seja onerada a população nessa questão. Isso é fundamental e cabe realmente parabenizarmos ao prefeito José Carlos Carrascosa dos Santos e o vice-prefeito Itamar Bueno pela competência, dedicação e empenho para não medir esforços pela nossa população, a quem todos nós servimos. De ombros colados, num só coração, esse é o nosso maior comprometimento. E a criação desse fundo, para que a cultura possa realmente ter cada vez mais condição, é necessário que façamos a junção de todos os nossos esforços em prol do bem comum. Esses dois projetos que hoje nós trazemos aqui para análise e votação nessa casa, vêm diretamente de acordo com o interesse da população. Por isso, queridos irmãos, eu peço a aprovação desses dois projetos, o qual faço já o meu manifesto de aprovação também, e seguindo nessa vertente, juntos devemos servir cada vez mais a nossa população. Muito boa noite a todos. Obrigado, Carlos. Mais alguém?